Questão 21 da banca Fundatec. Sabe-se que as proposições se João é estudioso, então João passou na prova, e João é estudioso são verdadeiras, disso posso concluir que é verdade que. Então nós temos duas proposições, uma proposição simples, que é João é estudioso, proposição verdadeira, e uma proposição composta formada por uma condicional, por um sim então, que também é verdadeiro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse valor lógico da proposição João é estudioso e vamos substituir aqui na primeira proposição, que é se João é estudioso, então João passou na prova. Aqui a gente vai colocar que é verdadeiro. Como que a gente vai saber qual é o valor lógico dessa proposição para poder marcar a alternativa correta? Nós vamos fazer a tabela verdade da condicional, então vamos colocar aqui se P, então Q, e vamos colocar os valores lógicos. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro com falso dá um resultado falso, falso com verdadeiro também vai dar verdadeiro, e falso com falso daria um resultado lógico verdadeiro. O que importa para nós? Importa para nós que o resultado da minha proposição composta seja verdadeira. Então eu estou nessa situação, essa daqui eu não quero, é a situação que não me importa. Aqui, como eu sei que a primeira parte, João é estudioso, é uma proposição verdadeira, então eu vou cair aqui nessas duas linhas. Só que essa eu não quero, essa já tem um xizinho, né? Porque se eu colocar nessa proposição aqui, se eu colocar o valor lógico falso, se eu vier aqui e colocar um falso, olha só o que acontece, fica verdadeiro e falso, e o resultado lógico é falso. E a questão diz que as proposições são verdadeiras. Então aqui eu vou ter uma proposição verdadeira, e com esse valor lógico da proposição, eu vou marcar a alternativa correta, que é a letra C. Questão 22 da banca Fundatec, considere as seguintes proposições verdadeiras. Então, ele já está garantindo para mim que tanto a proposição 1 quanto a proposição 2 são proposições verdadeiras. Aqui nós temos dois tipos de proposições. Nós temos uma proposição simples e uma proposição composta, e essa proposição composta é uma condicional. É uma proposição que é formada por um sim então. Então, nós temos aqui essa segunda parte do meu condicional, a prova foi fácil, como sendo uma proposição verdadeira que nós estamos pegando aqui da proposição 2, que é uma proposição simples. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer a tabela verdade da proposição condicional. Então, nós vamos ter aqui P e Q, e nós vamos ter se P, então Q. Então, verdadeiro com verdadeiro vai dar um resultado verdadeiro, verdadeiro com falso, resultado falso, falso com verdadeiro também vai dar um resultado verdadeiro, e falso com falso, resultado verdadeiro. Essa análise da tabela verdade é que vai permitir com que você marque a alternativa correta. Se nós temos uma proposição que ela é verdadeira e a segunda parte dela é verdadeira, deixa a gente marcar aqui. Quantas eu tenho aqui que são verdadeiras? Eu tenho três proposições, três resultados na minha tabela verdade da proposição composta, do tipo condicional, que são verdadeiros. Só que eu já tenho a segunda parte verdadeira. Eu já sei que essa parte aqui, a prova é fácil, ela é uma proposição verdadeira. Então, eu tenho a segunda parte verdadeira aqui e aqui. Olha só o que acontece. Quando eu tenho a segunda parte de uma proposição do tipo condicional verdadeira, não importa o que você coloca aqui na primeira parte. Não importa se essa proposição Paulo estuda, ela vai ser verdadeira ou falsa, o resultado lógico vai continuar sendo verdadeiro. Então, a gente vai procurar isso nas nossas alternativas. Nas nossas alternativas, nós vamos ter a proposição Paulo estuda é obrigatoriamente verdadeira? Não. A proposição Paulo estuda é obrigatoriamente falsa? Também não. Ela pode ser verdadeira e pode ser falsa, e o resultado ainda assim vai ser verdadeiro. A proposição Paulo estuda pode ser verdadeira ou falsa. Achamos a nossa alternativa correta na letra C. Aqui não se trata de uma questão que envolve tautologia nem contradição, tá? Tautologia é quando você tem a tabela verdade da tua proposição composta toda verdadeira, e contradição é quando você tem toda ela falsa, e aqui não é o caso, aqui é uma questão de implicação lógica. Então, 23 é da banca IDIB. Considere as seguintes afirmativas. Então, aqui nós temos 4 afirmativas, onde 3 delas são formadas por condicionais, são proposições compostas do tipo sim então, e uma proposição é simples. Todas essas proposições devem ser verdadeiras, inclusive as proposições compostas. Só que para você resolver esse problema, é importante que você consiga fazer a tabela verdade e aplicar a tabela verdade. Nós vamos aplicar a tabela verdade da condicional, e depois a gente vai ver que vai usar aqui a tabela verdade da nossa conjunção. Então, a primeira coisa é lembrar o seguinte: se essa proposição é uma proposição simples e ela é verdadeira, eu vou utilizar ela dentro das minhas proposições compostas. Então, essa proposição aqui, Michele foi aprovada, vai ser uma proposição composta falsa, certo? É uma proposição composta falsa. Então, eu estou aqui na minha proposição 3, colocar aqui o 3, onde eu já tenho a segunda parte falsa, e eu sei que essa proposição ela tem que ser verdadeira. A composição dela tem que ser verdadeira. Então, isso implica em quê? Implica em a primeira parte ter que ser falsa, para você ter o seguinte, falso com falso, dando um resultado lógico verdadeiro na tabela verdade da condicional. É necessário que seja dessa forma. E aí,
Com esse resultado sendo falso, Rafael é forte, você vai substituir, tá? Aqui eu vou ter Michele foi aprovada, uma proposição falsa. Rafael é forte também deve ser uma proposição falsa. Nós vamos substituir na proposição 2. E aí, pelo mesmo motivo, ó, quando a gente faz a proposição 2, que a segunda parte é falsa e o resultado tem que ser verdadeiro, significa que a primeira parte também tem que ser falsa. Então, eu já sei que Daniel é baixo, é uma proposição falsa. Deixa eu colocar aqui cores diferentes nas proposições para a gente lembrar aqui. Vou colocar aqui como um vermelho. Então eu tenho aqui Michele foi aprovada em uma proposição falsa, Rafael é forte é uma proposição falsa, colocamos aqui na proposição 2, vai implicar que Daniel é baixo deve ser uma proposição falsa, e aí como a gente já tem aqui, ó, Daniel é baixo, já sabe que ele é falso, nós vamos ter que Pedro é alto, também é uma proposição falsa. E aí quando a gente faz o primeiro aqui, ó, falso com falso, vai dar um resultado lógico verdadeiro. Com os resultados das proposições simples, agora que você tem todas as proposições simples, é possível você avaliar as alternativas, se estão corretas ou não. Então vamos para a análise. A primeira diz o seguinte, olha, Pedro é alto. O que Pedro é? Pedro é alto? Pedro é alto é uma proposição falsa, então não é minha correta, né? Não é válido. Daniel é baixo também é uma proposição que é falsa, então vou colocar aqui um xizinho, marcando que não é essa. E aqui eu vou ter duas proposições com conjunção. Para que a conjunção seja verdadeira, ambas as proposições simples devem ser verdadeiras. Então significa que as duas proposições que eu vou colocar aqui, elas têm que ser verdadeiras. E aí eu tenho, Rafael não é forte. Como eu sei que Rafael é forte é algo falso, Rafael não é forte é uma proposição verdadeira. Já deu certo. Agora eu tenho Daniel não é baixo, que é também uma proposição verdadeira, então já achei a minha resposta correta, vai estar aqui na letra C. Quando a gente coloca Daniel é forte e Pedro é alto, eu tenho duas proposições falsas. Na minha conjunção, que é o I, seria o resultado lógico falso. Então a alternativa correta da questão vai ser sim a letra C. Questão 24 da banca VUNESP. Se fulano é interessado e trabalhador, então ele é bem-sucedido. Se cicrano é desonesto e preguiçoso, então ele não é bem-sucedido. Sabe-se que fulano e cicrano são bem-sucedidos. Logo, é verdade que... Então você tem aqui duas proposições compostas, que eu vou chamar aqui de P1 e P2, para ficar fácil falar sobre as proposições, e você tem a informação que é uma informação verdadeira sobre essas proposições. Essas proposições compostas são formadas por condicional, né, por se então. Então a gente precisa fazer primeiro a tabela verdade do se então para poder aplicar. Então como é que funciona a tabela verdade do se então? Você tem a proposição P e a proposição Q, e aqui você vai ter o condicional, se P, então Q. Quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro, o resultado é verdadeiro, verdadeiro e falso. Resultado aqui vai ser falso, é a única situação que o resultado é falso. Falso com verdadeiro vai dar um resultado verdadeiro, e falso com falso, o resultado também seria aqui verdadeiro. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar o conhecimento da tabela verdade, da condicional, nas nossas proposições compostas. Como eu tenho aqui que fulano e cicrano são bem-sucedidos, então, essa informação com relação a cicrano é uma informação falsa. E essa informação com relação a fulano é uma informação verdadeira. Lá na minha condicional, eu preciso que esses dois resultados aqui dela sejam verdadeiros. Então, o que acontece? Para a proposição 1, se fulano é interessado e trabalhador, essa parte aqui, fulano é interessado e trabalhador, eu não consigo definir se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Por que eu não consigo? Porque se ela for verdadeira, olha só, verdadeiro com verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Se for falso com verdadeiro, porque essa segunda linha eu tenho certeza que é verdadeira, o resultado também é verdadeiro. Então, o que eu concluo? Eu concluo que, independente de eu colocar verdadeiro ou falso na primeira parte, a minha proposição 1 ela vai ser verdadeira. Então, eu não consigo afirmar nada com relação ao nosso amigo fulano. Todas as alternativas que estiverem falando de fulano, a gente já pode eliminar, porque eu não consigo definir nada com relação a fulano. Agora, com relação a cicrano, se essa segunda linha aqui ela é falsa, a primeira linha, ela obrigatoriamente, a primeira proposição, ela tem que ser falsa. Por que ela tem que ser falsa? Porque se a gente colocar verdadeiro, o resultado lógico é falso, e isso não pode acontecer. O resultado lógico da proposição composta tem que ser verdadeiro. Então, a gente vai ter falso na primeira proposição, na proposição P, e vai ter falso na segunda proposição para poder ter um resultado lógico verdadeiro. Então, já sei que cicrano é desonesto e preguiçoso é uma proposição falsa. Aí, o que eu vou fazer com essa informação? Eu preciso que essa informação ela fique verdadeira. E como que a gente transforma uma proposição que é falsa em uma proposição verdadeira? Nós fazemos a negação. Então, a gente vai fazer a negação de desonesto e preguiçoso, certo? Aqui eu tenho o conectivo I e aqui eu vou chamar de
P e Q. Vou chamar aqui de duas proposições. Poderia ser qualquer letra, mas eu vou chamar de P e Q. P e Q. Então, quando a gente faz a negação da proposição P e Q, a gente aplica lá as leis de Morgan, o que a gente vai ter? Vai ter não P ou não Q. De forma prática, você tira o I e coloca um ou e faz a negação de ambas as proposições simples. Como que a gente faz a negação dessas proposições? A gente vai colocar aqui o não. Cicrano não é desonesto ou não é, vou colocar assim, não é preguiçoso. E aí nós vamos procurar dentro das alternativas que estão falando sobre Cicrano, que é a alternativa A e a alternativa C, qual que está escrita desta forma. Nós vamos encontrar nossa resposta na letra C. Questão 25 da banca Sebrasp. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Então ele já considera aqui que a proposição P e a proposição Q, que são proposições compostas, como proposições verdadeiras. Então a gente vai colocar que elas são verdadeiras. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. A proposição, se o processo não foi discutido em reunião, então ele não foi assinado, é verdadeira. Quando isso aqui acontece, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste. A gente vai considerar essa proposição como falsa, e já vou te mostrar por que a gente considera como falsa, e vai testar com os valores lógicos das proposições simples que compõem esse condicional. A gente vai pegar os valores lógicos e vai jogar em P e em Q. Se der certo, significa que ela é falsa. Se não der certo, significa que ela é verdadeira. Então, a primeira coisa aqui é fazer a tabela verdade. Vamos fazer aqui P e Q e vamos fazer o condicional entre P e Q. Então, vamos ter verdadeiro com verdadeiro dá o resultado verdadeiro, verdadeiro com falso dá um resultado falso, falso com verdadeiro também vai dar verdadeiro e falso com falso dá um resultado verdadeiro. Aí nós vamos pegar essas duas proposições aqui, deixa eu mudar aqui a corzinha, vou colocar um amarelinho, essa proposição e essa, quando a gente considera que ela é falsa e você tem um condicional, você vai cair nessa segunda linha aqui. É a única opção que ela é falsa. Quando você tem a segunda parte falsa e a primeira parte verdadeira. Então, essa técnica que a gente usa, ela obriga com que você tenha o seguinte, você vai ter aqui essa proposição verdadeira e essa daqui falsa. Esses valores lógicos a gente vai substituir nessas proposições que foram dadas, P e Q. Se der certo, se ficar verdadeiro no final em ambas, é uma proposição falsa. Se não ficar verdadeiro, se uma das duas ficar falso, significa que ela é uma proposição verdadeira. Então vamos para o teste. Ele não foi assinado, né? O processo não foi assinado. Eu estou vendo aqui que é uma proposição falsa, então eu vou colocar um Fzinho aqui embaixo, tá? Ele foi discutido em reunião? Aqui eu sei que ele não foi discutido em reunião. A verdade é que ele não foi. Então, quando eu digo que ele foi discutido em reunião, eu vou colocar aqui em cima que é uma proposição falsa. Então, eu tenho duas proposições falsas na segunda parte. Como o meu resultado lógico ele tem que ser verdadeiro, o que implica? Implica que essa parte aqui, ó, o processo não foi relatado, tem que ser uma proposição falsa. Porque só assim eu vou ficar com falso e falso, dando o resultado lógico verdadeiro, que é o que eu preciso ter, pois a questão disse que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Então, eu tenho que garantir isso. Quando eu considero que o processo não foi relatado, é uma proposição falsa, então vem aqui, ó, o processo não foi relatado. Isso aqui é falso. Então, significa que ambas essas proposições que eu vou ter aqui em cima, deixa eu colocar aqui um vermelhinho, essa daqui, ó, foi relatado, tem que ser verdadeiro, e foi assinado, também tem que ser verdadeiro. Porque foi relatado e foi assinado tem que ser verdadeiro. Foi assinado, vai vir daqui, ó. Ele não foi assinado é uma proposição falsa. Então, quando eu falo que ele foi, é verdadeiro. Quando eu digo que o processo não foi relatado é falso, em cima eu estou dizendo que ele foi, então é algo verdadeiro. Só que aqui entrou uma nova, um novo conectivo, que é o I. Então, vou fazer a tabela verdade do I. Eu vou ter aqui P e Q. Quando ambas forem verdadeiros, o resultado é verdadeiro. No restante é falso. Então, como eu sei que os dois aqui são verdadeiros, como eu sei que tanto esse quanto esse aqui é verdadeiro, o resultado lógico aí vai ser o quê? O resultado lógico, deixa eu colocar até outra cor, vou colocar aqui um roxinho. O resultado lógico dessas duas proposições aqui, ele tem que ser verdadeiro. Então, a gente já vai ter aqui o seguinte, olha, se eu tenho, foi relatado verdadeiro, foi assinado verdadeiro, quando eu fizer o I entre os dois, aqui eu vou ter algo verdadeiro. Só que verdadeiro com falso em uma condicional, verdadeiro com falso numa condicional, não dá verdadeiro, tem que dar falso. Então, significa que a minha hipótese que essa proposição aqui ela é falsa, essa proposição composta é falsa, ela foi furada. Se é uma hipótese furada, significa que ela é verdadeira e esse item é um item certo. Questão 26 é da banca Fundatec. Se João estuda, então João passou na prova, é uma proposição verdadeira. Então ele está garantindo para mim que essa proposição é verdadeira.
Sabe-se que João não passou na prova. Então, a verdade, nós sabemos que ele não passou na prova. A gente resolve esse tipo de questão. Primeiro, a gente coloca as proposições que nós temos. Nós temos uma proposição do tipo condicional e nós temos uma proposição simples. Essa proposição simples e essa proposição composta, elas são proposições verdadeiras. Só que essa proposição composta, ela está apresentando aqui o seguinte, ó, que João passou na prova. Então, quando ele diz para mim que João passou na prova, está sendo o contrário da minha proposição verdadeira. Então, vou colocar que essa proposição é falsa. A partir daqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a tabela verdade. Então, a gente vai fazer a tabela verdade da condicional. Colocamos aqui duas proposições, P e Q, e vamos fazer a condicional entre P e Q. Então, se for verdadeiro com verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Verdadeiro com falso, o resultado é falso. Falso com verdadeiro, o resultado é verdadeiro. E falso com falso, o resultado é verdadeiro. Note que as questões de concurso, elas vão estar baseadas em cima dessa linha aqui. A famosa Vera Fischer falsa. Então, note que no nosso caso, eu vou até grifar aqui. Nós temos uma proposição que é verdadeira e nós já temos a segunda parte falsa, porque é o contrário do que foi informado. Foi informado que João não passou e na minha proposição composta está dizendo que ele passou. Então, significa que essa parte aqui da minha proposição ela é falsa. Quando a gente olha aqui na tabela verdade da proposição do tipo condicional, quando a minha segunda parte é falsa, para que ela seja verdadeira, eu tenho que considerar a primeira parte também falsa. Então, a gente vai considerar essa parte aqui, João estuda uma proposição falsa. E para resolver a nossa questão, nós precisamos de uma informação verdadeira. Nós não vamos colocar informação falsa. Então, João não estudou vai ser a nossa informação verdadeira, por isso o gabarito dessa questão é a letra B. Questão 27 é da banca Sebrasp. Considere as seguintes proposições. Então, aqui ele me dá duas proposições, sendo que a primeira proposição ela é do tipo condicional, nós temos um sim então, e a segunda proposição é uma disjunção, nós temos o ou. E ele me diz o seguinte, sabendo-se que a proposição P, que é essa primeira aqui, ela é uma proposição verdadeira e que a proposição Q é falsa, então vamos colocar aqui o F, é correto concluir que. Bom, a gente vai trabalhar com a disjunção e com o condicional. Então, primeira coisa é fazer a tabela verdade dos dois. Então, aqui a banca já usa P e Q, porque normalmente quando a gente estuda esse conteúdo, vai estar lá P e Q. Então, você vai desconsiderar isso aqui e a gente vai considerar as nossas proposições. Então, para fazer a tabela verdade, verdadeiro com verdadeiro, primeiro a gente vai fazer todas as combinações de possibilidades. Verdadeiro com verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E aqui a gente vai fazer o nosso ou, na verdade, não o i, nosso ou, e o nosso sim então, se P então Q. Beleza, no ou, a linha mais importante no ou vai ser a última linha. Quando você tem falso com falso, o resultado é falso. Nos demais casos, é verdadeiro. No meu condicional, a única linha que é importante lembrar para você construir a tabela verdade rápido é a segunda linha, onde você vai ter verdadeiro com falso, o resultado lógico é falso. Nos demais casos, tudo verdadeiro. E aí a gente vai marcar essas linhas que são importantes. Quando eu tenho falso e falso, no meu ou, na minha disjunção, o resultado lógico é falso. Quando eu tenho verdadeiro e falso, na minha condicional, o resultado é falso. É isso que nós precisamos para poder conseguir resolver a questão sem nenhum problema. Então, vamos voltar agora para o que nós temos de informações. A primeira informação que nós temos aqui é que P é verdadeiro e que Q é falso. A gente vai começar utilizando essa situação, essa proposição aqui, essa segunda proposição, tá? Eu vou chamar aqui de P2, vai ficar mais fácil, e aqui P1. A nossa proposição 2, ela é falsa. O que que isso implica? Implica que ela vai ter que ter Maria enfermeira sendo falso e João é motorista sendo falso, porque é um ou. E o ou só vai ser falso se ambas as proposições simples forem falsas. Então, beleza, já tem as duas primeiras proposições, o valor lógico. Agora a gente vai analisar a proposição P1, tá? Que é a de cima. Proposição P1, ela envolve aqui o João é motorista. E como eu já sei que o João é motorista é uma proposição falsa, e eu preciso que esse item seja verdadeiro, ele fala, olha, a proposição P, que eu chamei de P1, para a gente não confundir com as letras da tabela verdade, ela é uma proposição verdadeira. Como ela é um condicional, e eu já tenho a segunda parte falsa, ela vai obrigar que a primeira parte também seja falsa para que ela se mantenha verdadeira. Porque se eu vier aqui e colocar que Paulo é fiscal é verdadeiro, verdadeiro com falso vai cair nessa linha aqui. Isso não pode acontecer. Então, obrigatoriamente, Paulo é fiscal é uma proposição falsa. Então, o que é que nós temos de verdade? Que Paulo não é fiscal, Maria não é enfermeira e João não é motorista. Nenhuma
nada disso aí que foi falado. Então, a gente vai procurar agora nas alternativas qual alternativa apresenta essas informações, que são as informações corretas. Então, na letra A, nós temos Maria não é enfermeira, isso é verdade. João não é motorista, também é verdade. E Paulo não é fiscal, também é verdade. Então, a nossa alternativa correta aqui vai ser a letra A. Questão 28 da banca Sebrasp. Paulo, Pedro e João têm cada um uma única profissão. Sabe-se que se Paulo é pedreiro, então Pedro não é porteiro. Se Pedro não é porteiro, então João é encanador. Com base nessas informações, sabendo-se que João não é enganador, conclui-se que... Então, nós temos aqui duas proposições compostas, que eu vou colocar aqui como P1 e P2, formadas pelo conectivo aqui do condicional, pelo sim então. Essas proposições, elas são verdadeiras. Porém, as proposições simples que estão compondo ela, nós não sabemos ainda os seus valores lógicos. A única informação que nós temos é que João não é encanador. Então, essa informação é uma informação verdadeira. Como nós vamos fazer aqui a análise da condicional, nós vamos fazer a tabela verdade da proposição do tipo condicional. Então, vamos lá. P e Q, se P, então Q, nós vamos ter aqui verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro com falso, falso, falso com verdadeiro também vai dar verdadeiro e falso com falso vai dar verdadeiro. A linha importante aqui para a gente fazer a análise e conseguir resolver a questão é entender que no meu condicional eu só tenho uma linha que dá falso, que é quando eu tenho a primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa. O resultado lógico é falso. Então, nós vamos fazer essa análise. Deixa eu colocar aqui a caneta de volta. Coloquei a caneta, agora a gente vai analisar. João é encanador? João não é encanador, então essa proposição aqui é falsa. O que que isso implica? Implica que eu vou ter que colocar a minha primeira parte aqui, Pedro não é pedreiro, como uma informação falsa, para que eu tenha falso com falso, dando um resultado lógico verdadeiro e caindo nessa linha. Não posso ter essa daqui. Então, eu já sei que Pedro não é porteiro, é uma informação falsa. Quando a gente analisa a proposição que eu estou chamando aqui de P1, quando eu coloco aqui Pedro não é porteiro, que eu sei que ele é falso, eu obrigo Paulo é pedreiro ser também uma informação falsa. Então, o que eu tenho de verdade? Eu tenho de verdade que Pedro é porteiro, porque ele não ser porteiro aqui está sendo uma informação falsa, e que Paulo não é pedreiro, porque quando eu coloco aqui que Paulo é pedreiro, uma informação falsa, então eu vou concluir que ele não é pedreiro e que esse aqui é porteiro. A alternativa correta da questão será a letra A. Questão 29 é da banca VUNESP. Considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos. Então, aqui eu tenho 5 afirmações, 5 proposições compostas. A primeira proposição composta é um condicional verdadeiro, a segunda também é um condicional verdadeiro, então é importante a gente identificar primeiro os conectivos e o valor lógico. Aqui eu vou ter uma conjunção falsa, aqui eu tenho uma conjunção falsa e aqui eu tenho uma conjunção verdadeira. Agora o que a gente vai fazer? A partir dessas informações, é verdadeira a proposição. Como que a gente vai identificar qual é a proposição verdadeira? Primeiro, a gente vai ter que fazer a tabela verdade e descobrir o valor lógico de todas as proposições simples. Então, a tabela verdade que nós vamos fazer são duas. A tabela verdade do condicional e a tabela verdade da conjunção. Então, vamos lá. P e Q, nós vamos ter aqui P e Q, que é a nossa conjunção, e se P, então Q, que é o nosso condicional. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro na minha conjunção, dá verdadeiro na minha condicional. Verdadeiro com falso vai dar falso aqui, vai dar falso também aqui, verdadeiro. Falso com verdadeiro agora não vai ser mais verdadeiro com falso, vai ser falso com verdadeiro. Resultado lógico, na minha conjunção é falso, na minha condicional vai ser verdadeiro. E falso com falso, resultado lógico, falso e aqui verdadeiro. Aí nós vamos se atentar a duas linhas importantes para poder resolver a questão. Nós temos essa linha aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro, que dá verdadeiro na minha conjunção, que é a linha mais importante, que é ela que nós vamos utilizar para resolver o problema. E nós temos aqui verdadeiro com falso, lá no meu condicional, que o resultado lógico é falso. Então, com essas duas informações, nós vamos conseguir resolver descobrir todos os valores lógicos das proposições simples. Então, vamos voltar aqui para a caneta, vamos colocar aqui no vermelho. Aqui eu vou ter o seguinte, quando eu digo que essa informação é verdadeira e eu tenho a minha conjunção, eu estou garantindo que as duas proposições simples são verdadeiras. Então, eu já sei que Sócrates é a favor do projeto e Roberto são duas informações verdadeiras. Com essas informações, a gente vai substituir nas outras proposições. Então, quando eu digo aqui que Roberto não é a favor do projeto, eu estou colocando uma informação que é falsa, porque eu sei que ele é. E aí eu vou analisar aqui, a minha condicional tem que ser verdadeira. Para que ela seja verdadeira, sabendo que a segunda parte é falsa, a primeira parte também tem que ser falsa, para que ela se mantenha verdadeira.
Então, eu vou considerar aqui que Paulo é a favor do projeto, é uma informação falsa. Aqui, a informação de Sócrates é a favor do projeto, nós vamos colocar aqui, ó, Sócrates é a favor do projeto. Então, isso aqui é verdade. Tadeu é a favor? Ele vai ter que ser. Por quê? Porque se eu colocar falso, o resultado lógico vai ficar falso. Isso não pode acontecer. Então, essa informação que Tadeu é, também vai ser uma informação verdadeira. Agora, a gente vai substituir aqui, ó, Tadeu é uma informação verdadeira, certo? Como aqui eu tenho uma conjunção falsa, essa parte aqui vai ter que ser falsa, para que eu tenha falso com verdadeiro, gerando resultado lógico falso. Beleza. E aqui, Paulo não é a favor do projeto. Se eu sei que ele é a favor do projeto, é algo falso, então isso aqui que ele está me dizendo é verdadeiro. Como eu quero manter essa proposição, que é um condicional falso, que é um condicional, que é uma conjunção falsa, então Uriel é uma informação falsa. O que eu vou fazer agora? Com os valores lógicos, a gente vai colocar nessas proposições que ele está fornecendo, esses valores e os seus conectivos, e verificar qual é o resultado. Então, eu vou pegar aqui a letra A. Aqui eu tenho um sim, então. Vigílio não é a favor do projeto. E vou procurar nas minhas alternativas aqui o que Vigílio é. Vigílio é a favor do projeto, é uma proposição falsa. Então, ele não é a favor, é algo verdadeiro. Eu vou ter aqui verdadeiro. Então, Paulo é também aqui, ó. Cadê o Paulo? Paulo não é a favor do projeto. Peguei aqui. Paulo não é a favor do projeto. Então, verdadeiro e falso. Qual é o resultado lógico de um condicional que tem verdadeiro e falso? É falso. Então, não é a alternativa que eu quero. Aí eu vou fazer com a B agora. O que diz a B? Uriel é a favor do projeto, vou procurar. Informação falsa. Vou colocar falso, então Vigílio é. Vigílio é a favor do projeto? Também é uma informação falsa. Só que falso com falso, no meu condicional, falso com falso vai dar o resultado verdadeiro. Achei minha alternativa correta. A proposição verdadeira aqui é a da letra B. Se a gente testar nas letras C, D e E, vamos encontrar também valores falsos. Com todos os valores das proposições simples, é possível encontrar todos os valores lógicos dessas proposições que estão nas alternativas. Mas a alternativa correta, que vai dar verdadeiro, é a alternativa da letra B. Questão 30 é da banca IBAD. Observe as proposições compostas abaixo. Ele me dá 3 proposições compostas, fala que as proposições 1 e 2 são falsas, então eu já sei que aqui é falso e aqui também é falso, e fala que a proposição 3 é verdadeira. Como nessas proposições nós temos dois tipos de conectivos, nós temos a conjunção, que é o I, e nós temos o condicional, que é o se então nós vamos ter que fazer a tabela verdade dessas proposições compostas para poder entender o problema. Então vamos colocar aqui P e Q, proposição P e Q, e a proposição se P, então Q. Então verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Na minha conjunção, verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro, e nos demais casos o resultado lógico é falso. No meu condicional, quando eu tenho verdadeiro e falso, o resultado lógico é falso, que é a famosa Vera Fischer é falsa. Os demais casos é verdadeiro. Então, esses casos a gente vai marcar. Vamos marcar esses casos, porque através desses casos, esse daqui que é o do meu condicional e esse daqui que é o da minha conjunção, nós vamos conseguir resolver o problema. Aqui eu tenho que é verdadeiro, aqui é falso e aqui é falso. Então, olhando para minhas proposições, começando pela minha proposição 3, eu vou ter aqui que é uma proposição do tipo conjunção, que é o I, que é verdadeiro. Então, ela obriga que tanto essa proposição quanto essa sejam verdadeiras. Quando a gente olha para a proposição 2, que ela é falsa, nós temos Carlos é amigo de Caio, uma proposição verdadeira, e irmão de Clara, uma proposição falsa. Que eu vou ter essa linha aqui, ó, verdadeiro com falso, o resultado lógico falso. Aí agora a gente vai olhar para a proposição 1, sabendo dessas informações. Carlos é amigo de Caio, através da proposição 2, é possível pegar o valor lógico e colocar aqui, verdadeiro. E como ele está dizendo que essa proposição é falsa, para que ela seja falsa, ele não pode ser irmão de Clara, mas a gente já tinha aqui embaixo. Carlos é amigo de Caio, irmão de Clara, a gente já sabia que ele era falso. Tudo bem, bateu certinho. Agora a gente vai fazer o quê? Vai analisar as informações que estão nas alternativas para poder marcar. Carlos é amigo de Caio. Vamos lá olhar. Carlos é amigo de Caio é algo verdadeiro. Então a gente coloca um Vzinho aqui. Aqui é o meu I. Caio não é colega de Clara. Então Caio é primo de Charles e Caio é colega de Clara. Então, como ele está dizendo que não é, então ele está me dando uma informação falsa. Verdadeiro com falso na minha conjunção, que é o I, vai dar um resultado lógico falso. Não é a alternativa que eu quero. Eu quero que fique verdadeira. Então, Carlos não é amigo de Caio. Informação falsa. Carlos é amigo de Caio. Como eu tenho um I, o resultado I, irmão de Clara, ele também não é irmão de Clara, é falso. Falso com falso, resultado falso. Carlos é irmão de Clara? Não.
informação falsa, não é o que eu quero. Letra D, Carlos é amigo de Caio, verdadeiro, e Caio é colega de Clara. Vamos lá, Caio é primo de Charles e Caio é colega de Clara, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no meu i, na minha conjunção, vai dar um resultado lógico verdadeiro. E a letra E, Caio não é primo de Charles. Vamos ver se tem alguma informação com relação a Caio ser primo de Charles. Está aqui. Caio é primo de Charles. Aqui ele está dizendo que não é. Então ele está me dando algo falso. Sem sombra de dúvidas, a alternativa correta dessa questão será a letra D.